Olá pessoal, uma ótima segunda para todos vocês, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como fazer uma citação dentro do projeto. Eu percebi que muitos estão com dificuldades, né, para estar fazendo essa parte. E aí eu criei esses slides para poder ajudar um pouquinho. Então pessoal, primeira coisa, a gente tem que entender o que é a citação. A citação, ela dá uma contribuição no nosso trabalho porque ela acaba valorizando a temática abordada. Quanto mais autores a gente conhece, né, que está voltado para o nosso tema e a gente consegue citar esse autor dentro da nossa temática, a gente dá credibilidade, né, porque é preciso uma comprovação daquilo que a gente está falando, para não achar que é asneira ou empirismo da nossa cabeça, né? Então, quando a gente cita, nós estamos contribuindo para essa afirmação, né, para a nossa temática, para o nosso estudo. E aí eu peguei essa frase do Armando, que ele vai estar falando assim: copiar o bom é melhor que inventar o ruim. Porém, se você não coloca, né, nome aos bois, você acaba cometendo um crime. Por quê? Você está pegando da fala, do estudo de alguém e querendo colocar isso como crédito para você, sendo que o crédito não é seu. Então isso é plágio. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que tem que seguir essas norminhas que eu vou estar passando hoje para vocês, tá? Então aqui, né, a primeira regra que a gente vai ter, que é da citação direta. Então, a gente pode utilizar, né, segundo fulano de tal, ou a gente pode primeiro citar e depois colocar os dados do autor, tá? Como que a gente faz quando utiliza a primeira citação? Aí você vai colocar o sobrenome do autor, tudo em maiúsculo, né, caixa alta, o ano da publicação e a página onde você tirou a informação. Só que um detalhe, sempre que é uma citação direta, você tem que pôr aspas, tá bom? E aí, se você quiser primeiro colocar o sobrenome, o nome dele, você vai colocar segundo Nogueira, aí você coloca o ano e a página, depois você coloca a citação em aspas, tá bom? Bora lá. Citação indireta. Ela vai seguir o mesmo formato da direta, mas qual que é a diferença? Você está reescrevendo o que o autor falou, você não está pegando na íntegra, então a gente não utiliza aspas, tá bom? E a citação da citação é quando você, por exemplo, pega um artigo, né, e aí esse artigo vai estar falando segundo fulano de tal. E aí vocês precisam o quê? A partir dessa fonte, você não tem o livro original, né, dessa citação que o artigo está mencionando. Então a gente chama de citação, tá bom? Mas eu vou estar falando agora para vocês de cada um. Quando for o grifo, ou seja, negrito, itálico ou sublinhado, vocês têm que escrever exatamente igual, quando é uma citação direta, tá bom? Porque você está fazendo na íntegra o que o autor falou. Então, se naquele trecho que você vai pegar, o autor colocou em negrito alguma palavra, você vai ter que colocar em negrito também. Lembrando que a ideia não é sua, tá bom? Quando é mais de 3 linhas, tem uma norma que a gente não pode esquecer, que a gente vai ter a diminuição do tamanho da letra, que pode ser 10 ou 11, dependendo da universidade, tá? Elas mudam um pouco. E aí a gente tem que dar um recuo de 4 centímetros. Então, se aqui é toda a minha página, eu vou dar um recuo de 4 centímetros, mais ou menos aqui. Vou diminuir o tamanho da letra, o espaçamento. E um detalhe, a gente não coloca aspas, tá? Quando é mais de 3 linhas. Tem esse detalhe também. Aí eu coloquei aqui para vocês os 3 tipos, né, de citações que existem. A citação direta, que eu já mencionei um pouco, a citação indireta e a citação de citação, ok? Então vamos lá, citação direta. É a transcrição fiel do texto, é o que vocês estão fazendo no fichamento de vocês, né? Então vocês estão colocando exatamente como que o autor escreveu. E aí o que eu peço para vocês? Colocar o número, a publicação, né, o ano da publicação e a página. Por quê? Quando vocês estiverem mencionando essa citação, vocês já vão ter as informações necessárias para não ser plágio, tá bom? Aí eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Opa! Ah, não, é para cá mesmo. Então, ó, citação direta curta. Nós vamos ter aqui, né, que o autor vai ser colocado o nome dele entre parênteses, se for por último. Colocar o ano e a obra e o número da página. Aí eu coloquei o exemplo aqui para vocês. Conforme fulano de tal, aí eu coloquei o ano e a página.
Aqui vai o texto idêntico do que vocês copiaram, né? Então, esse fichamento que vocês estão fazendo, digamos que vocês pegaram um trecho dele e aí vocês vão colocar aqui, segundo, tal, blá, 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 tá bom? Agora, digamos que vocês estão fazendo um texto e aí é curto, e aí vocês querem colocar a primeira citação. Aí você vai descrever, você está fazendo o texto lá, né? Digamos que aqui é o nosso texto, e aí você acrescenta aqui a citação dele, que vai estar entre aspas, aí no final você vai colocar, vou chutar aqui, Nogueira, 2004, página 21, tá bom? Vamos lá. Então, ó, citando e referenciando. Quando utilizamos pelo nome do autor, sendo realizado no final da citação, a gente deve apresentar entre parênteses, contendo o sobrenome com letra maiúscula, seguida do ano e da publicação, que foi o que eu falei ainda agora, né? Então, por exemplo, eu primeiro fiz a citação dele, ó, não sabe usar a internet no futuro próximo, será como não saber abrir um livro ou acender um fogo, não sabermos algo que nos permita viver a cidadania na sua complenitude. Então, é bem o que a gente está vivenciando hoje. E aí, é uma publicação do Vaz. Então, percebam, quando eu vou voltar aqui a página slide, quando eu coloco o primeiro nome dele, eu escrevo só a primeira letra maiúscula. O resto do nome fica normal. Quando eu coloco o sobrenome dele no final, é tudo caixa alta, tudo maiúsculo. Aí depois o ano da publicação e a página, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Então, lembrando, sempre quando eu coloco a citação primeiro, tá bom? Aí a citação direta longa, né? Então, a gente vai citar o autor em minúsculo, né? O resto do nome dele. E fora do parênteses, né? Então, ele não vai entrar no parênteses. E aí, depois a gente coloca o ano. Aí, a gente vai informar dentro do parênteses o ano e a página. E aí, a gente vai citar, então, esse parágrafo, tá? Lembrando que se for mais de 3, 4 linhas, a gente tem o recuo de 4 centímetros, tamanho 10, tá? Pode ser Arial ou Times New Roman, olha como que fica, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo aqui para vocês. De acordo com Fujita e Rubi, né, porque pode ter mais de um autor, ó, ano da publicação e a página. Aí, ó, a reguinha aqui só para mostrar para vocês. Então, a gente tem a página, vocês vão ter um recuo de 4 centímetros, e aí a gente coloca aqui. Lembrando que não tem aspas, tá bom? Então, não pode esquecer. Isso é uma citação direta com mais de 4 linhas. Ok? Aí vocês colocam na íntegra o que o autor falou. Citação indireta, lembrando, é aquela que eu vou escrever com as minhas palavras o que o autor está falando. Mas isso não quer dizer que a ideia principal é minha. Opa, a ideia principal é do autor. Então, a gente precisa colocar o nome dele bonitinho. Opa, voltei. Então, aqui, o nome do autor virá no início da página em minúscula, com a data e a página. A indireta também deve conter o autor da frase citada, bem como o ano da publicação, o artigo, se tiver uma página, vocês colocam também. Apresentar página em que o conteúdo se encontra. Aí tem um exemplo aqui para vocês. Lancaster, 1993, página 6. Aponta como um aspecto importante na recuperação das informações é a extensão do conteúdo a serem indexados. Então, primeiro eu coloquei aqui o nome do autor, né? Agora, se eu quiser falar dessa mesma coisa, só que com as minhas palavras antes, sem mencionar ele, eu vou escrever, né? Um aspecto importante na recuperação das informações é a extensão dos conteúdos a serem indexados. É a mesma coisa, mas eu dou uma remodelada no conceito e eu coloco Lancaster. É o mesmo sobrenome, só que aqui somente a primeira letra é maiúscula. Aqui, nesse caso, todas são maiúsculas, tá bom? Tem que seguir essa regra. Citação da citação. Você fará uma citação, né, de um conteúdo citando uma obra. Então, digamos, eu peguei um artigo, só que esse artigo está mencionando uma obra, sei lá, de 1970. Você não tem mais acesso a essa informação, né? Esse livro pode ter sumido, enfim, não ter sido reeditado. E aí você pega a citação deste artigo que está mencionando sobre isso. Não é o mais indicado, mas às vezes acontece por conta de ser uma publicação que a gente não tem mais, tá bom? Mas aí vocês podem colocar. Vai seguir o mesmo esqueminha
que a gente teve lá dos outros anteriormente, né? Se você colocar primeiro o sobrenome do autor, a gente segue a mesma regra, somente o primeiro nome maiúsculo, e aí vocês vão colocar o ano. Porque às vezes a gente não tem a página. Aí vocês vão colocar assim, ó. Segundo Van Dyck, 1983, citados por Fagundes. Aí vocês vão colocar, o Fagundes é o livro que você leu, que tem essa informação. Aí 2001, página 53, e aí ele coloca o que ele achou importante daquele texto. Aí a citação da citação no sentido indireto, quando você também muda, né, a forma da escrita. Então aqui, ó, segundo Fujita, 99, citado por Fagundes em 2001, página 65, a indexação engloba 3 fases. Aí ele colocou aqui as fases e tal, né? Então, quando você tem uma citação direta, que você pega a informação exatamente como está, você vai colocar segundo Van Dyck, citado por Fagundes, tal. Ou muitos utilizam a PUD também, né? Segundo Fujita, citado por Fagundes, aí você coloca de acordo com as suas palavras, tá bom? Então é assim que a gente faz a citação da citação. Coloquei algumas referências de vocês, da onde eu tirei essas informações. Qualquer dúvida, pessoal, o material já vai estar no Classroom para vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Lembrando, a gente só consegue, né, fazer a citação correta dentro do texto treinando. Então, a primeira vez você pode errar, a segunda vez você pode errar, mas no final acaba dando certo, tá bom? Se vocês seguirem essas regrinhas que eu coloquei aqui, não vai ter erro. Tudo bem, pessoal? Então, tenha uma ótima semana e vamos dar continuidades, então, para os nossos estudos. Um grande beijo e até a próxima aula.